Nesse dia, a gente bebendo lá zoando, eu escutei uma voz nítida, falando comigo assim, o seu lugar não é aí. Aí eu, de princípio, não dei valor. Aí a voz falou de novo, nítida, o seu lugar não é aí. Aí eu olhei para trás. Ao olhar para trás, eu não vi ninguém. Até brinquei assim com os meninos na época lá. Falei, rapaz, tô ficando bêbado, porque eu escutei a voz falando que o meu lugar não é aí. E tranquilo, isso foi na véspera do meu aniversário. E na época eu gastei nem salário mínimo só com coisa que não devia. E você não sabia que voz realmente era? Não. Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, boa noite ou bom dia, né? Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Mas hoje estamos aqui com um convidado que é um amigo meu, é o Cláudio. Cláudio, pode cumprimentar o pessoal? Boa noite, a graça e a paz. Meu nome é Cláudio Galvão. Estou aqui junto com o nosso irmão Rafael, nesse canal Imersão, e já me sinto privilegiado por estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Bom, pessoal, ele é um amigo meu que eu conheci lá na igreja, e a gente vai estar batendo um papo aqui agora, que eu creio que vai ser bênção aí para nossas vidas. E aí, Cláudio, tudo tranquilo? A paz do Senhor? A paz do Senhor, irmão Rafael, graças a Deus. Então, a gente está aqui com o nosso público aí, a gente gostaria, né, de saber um pouquinho mais sobre a sua história, então eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta e a gente vai desenrolar esse bate-papo aí. Amém. Primeiramente, eu gostaria assim, de saber a cidade, né, que você nasceu, e daqui a pouco eu vou te perguntar a tua família, se você veio já de um berço evangélico. Então, eu nasci em Itaguaí, mas sou morador de Seropédica. Sempre foi morador de Seropédica, né, lá no 54? Não, aqui no centro mesmo. No centro, legal. E quanto à tua família, nasceu num berço evangélico, como é que foi? Então, de princípio, nascemos num berço evangélico, mas um momento depois minha mãe se afastou, e depois que teve um retorno. Sim, aí, nesse caso aí, quando tua mãe se afastou, tu ainda era criança, tu já era mais adulto? Adolescente, e quando ela se afastou também, a gente não ia. Foi junto. Foi junto também. Sim, aí, esse processo, assim, até você retornar para os caminhos do Senhor, como é que foi isso aí? Então, eu começava a ir nas igrejas, na época tinha EBF, esses trabalhos, né, sempre recebia convite, a gente sempre ia frequentar, mas era um frequentador. Ia lá, Sim. participava, ficava um tempinho, depois saía. E demorou quanto tempo, Cláudio? Assim, pelo que eu entendi aí, você, na sua adolescência ali, né, tua mãe parou de ir, você parou junto. Até a tua conversão, mais ou menos, quanto tempo assim tu ficou fora? Mais ou menos uns 17, 18 anos. Só que minha mãe já tinha retornado. Sim, entendi. Aí, então, mais ou menos o tempo que eu fiquei, cara. Eu fiquei 16 anos. Eu parei de ir também com 12 anos. Não porque minha família parou, eu mesmo parei de frequentar. E fui voltar só 16 anos depois. Então, aí, como foi que você voltou? Como foi? Então, eu me lembro disso até hoje. Eu estava na véspera do meu aniversário, naquela praça ali do centro do 49, junto com 2 amigos, ali bebendo, brincando, zoando, e lá a gente ia para poder assistir o jogo, que era o único lugar que tinha uma TV aberta na época. E nesse dia, a gente bebendo lá zoando, eu escutei uma voz nítida, falando comigo assim, o seu lugar não é aí. Aí eu, de princípio, não dei valor. Aí a voz falou de novo, nítida, o seu lugar não é aí. Aí eu olhei para trás. Ao olhar para trás, eu não vi ninguém. Até brinquei assim com os meninos na época lá. Falei, rapaz, tô ficando bêbado, porque eu escutei a voz falando que meu lugar não é aí. E tranquilo, isso foi na véspera do meu aniversário. E na época eu gastei meio salário mínimo só com coisa que não devia. E você não sabia que voz realmente era? Não. Hoje você sabe? Hoje eu sei que a voz é do Espírito Santo, mas eu no início não sabia. Sim. Porque, como eu falei, a minha caminhada era frequentador da igreja. Então, aí depois, hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo, mas antes eu não sabia que voz era aquela. Rapaz, isso é muito interessante, cortando só um pouquinho a sua fala aqui, mas é porque você vê o amor de Deus. Às vezes até nós cristãos, às vezes, não todas as vezes, mas às vezes, a gente fica meio equivocado achando que Deus só fala com os filhos dele, né? Pessoas que estão lá servindo, mas olha só o amor de Deus, você lá do lado de fora e o Espírito Santo falando contigo lá, né? Seu lugar não é aí, olha, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa linda, isso é uma demonstração do amor que Deus tem pela humanidade. Mas prossegue aí, você estava lá nessa Então, isso foi numa sexta-feira.
E no sábado, que era meu aniversário, isso foi até no dia 11 de junho, que foi no dia 10, dia 11 de junho é meu aniversário. Eu fui em casa, esses dois amigos que estavam comigo no dia anterior sumiram. Eu fiquei muito triste. Ligar para um, ligar para outro, ninguém atende, mas isso já era o plano de Deus já, na minha vida. Só que eu não via isso, assim, na época, não enxergava. E tá, aí eu tinha mania de colocar o dedo na Bíblia para poder ouvir uma palavra de conforto no meu coração, para me ficar tranquilo. E caiu no livro de Lucas, que caiu naquele texto que fala que eram 100 ovelhas, uma desagarrou e o pastor foi buscar uma delas. Eu não entendia nada, eu fechei a Bíblia. Aí coloquei o dedo de novo na Bíblia, caiu de novo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, lá que vai falar da ovelha. Eram 100 ovelhas, desagarrou e o pastor foi buscar uma delas. E eu não entendi nada. Eu chateado com essa situação, falei assim, eu vou sair. Aí eu saí de casa, na esquina de casa. Só um momento, Cláudio. Você falou aí que abriu a Bíblia, mas isso é porque você estava triste, então, nesse momento. Triste, chateado. E mesmo não estando na igreja, você, então, tinha essa prática aí, né? No momento que você estava triste, você recorria ali à Bíblia Sagrada. Tipo uma caixinha de promessa, queria alguma coisa para confortar a minha alma. E quando mesmo eu, nessa minha adolescência, como eu falei no início, eu sempre ia para a igreja, ia. Sim, e entendi. tipo assim, e algo que eu achava interessante que parece não, hoje eu sei isso. Você tá com sobrecarga, recarregado, se chegar lá você voltava leve. Então eu tinha essa visão. Eu não era assim, membro da igreja, eu só era um frequentador, um turista, sim, né? Sim, sim. E ao sair de casa, eu encontrei dois jovens da esquina, voltando de alguma igreja, e falou, jovem, aceita um folheto? Eu falei, me dá isso aí. Peguei até na época, um pouco com ignorância, e assim peguei. Quando eu peguei e saí andando e lendo, tava esse versículo de novo. Eram 100 ovelhas, uma desagarrou e o pastor foi buscar uma dessas. Aí eu voltei para perguntar a ele. Falei, jovem, o que é isso aqui? Me explica isso aqui. Aí ele foi, me explicou lá e falou assim, essa ovelha é você. Mas mesmo assim, eu tava chateado, falei assim, Aí ao invés de eu ir para onde que eu ia, eu voltei para casa de novo. E a minha mãe, ela tinha saído para poder ir para a igreja, deixou o rádio ligado. E o rádio estava ligado, ouvindo o hino lá, e eu falei assim com Deus, assim, se tu estiver falando comigo, desse jeito mesmo que eu falei assim, se tu estiver falando comigo, eu falei, eu quero que toque aquele hino do Novo Som. Porque eu queria algo que para poder me deixar tranquilo. Para mim, porque eu estava chateado, magoado, porque os meus irmãos, que esses dois amigos que eu considerava como irmão, tinham me abandonado, eu falei assim, eu quero que toque um hino que fala ao meu coração, que é o Novo Som. Vou dar só um trechinho, fala assim, ei, não fique assim, solidão não vai trazer. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sei que é a misericórdia dele. Antes eu não via isso. Eu tava com as escamas no olho e não enxergava isso. Tava tocando um hino na rádio e logo em seguida tocou esse. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e falei assim, o Senhor está falando comigo. Aí eu falei assim, mas vou botar o dedo na Bíblia agora, para não cair no mesmo versículo, vou botar o dedo lá atrás. Aí caiu em Romanos 12, deixa eu ver aqui, para não me perder. Mas o Romanos 12, acho que é 13 e 14, se não me falha a memória, que vai falar assim, que a noite é chegada, o dia, não, perdão, estou um pouco nervoso aqui. Sim. O dia é chegado, a noite é passada. Revistamos da armadura da luz e não andando em glutonaria e nem bebedice. Quando falou bebedice, eu parei, eu nem li o resto do versículo. Porque no dia anterior, como eu falei, eu tinha saído com os amigos, bebido. Aí eu parei nisso. Parei e fiquei matutando aquilo. Falei, realmente Deus está falando comigo. Aí minha mãe chegou depois da igreja, eu falei, mãe, eu estava aqui e fui abrir a Bíblia. E quando eu fui para me explicar para ela, para poder falar aonde que tinha caído o versículo, eu botei a mão assim e caiu pela terceira vez consecutiva. Que eram 100 ovelhas, uma desagarrou e o pastor foi buscar uma delas. Aí ela foi me explicar a mesma coisa que o jovem me explicou, mas eu já estava com o coração já mais calmo. Ela foi me explicou. Essa ovelha é você, filho. Jesus está te chamando, que não sei o quê. Ele vai atrás de você, aonde você estiver. Aí eu botei no meu coração, falei assim, amanhã, isso era no sábado, eu falei, amanhã eu vou para a igreja e nada vai me afastar de Cristo. Olha como é que a palavra é forte. E o inimigo de nossas almas, ele escuta e ele manda os manjares desse mundo. E nesse dia foi 2 amigos e 3 meninas lá em casa para poder ir pro baile funk. Eu já frequentei naquela época. E falou assim, vão lá. Eu falei assim, eu não vou. Não, é teu aniversário, vão lá, vamos brincar. Eu falei, não vou. Eu vou pra igreja amanhã e nada vai me separar disso. Aí as pessoas insistiram. Não, mas eu vou contigo hoje, vamos pro baile hoje, amanhã nós vamos pra igreja. Eu falei, eu não vou. E Deus foi tão bom, tava com tanta aquela convicção, que eu falei, não ia. E eu aquela ansiedade de chegar domingo, poder ir pra igreja. E foi. E ao chegar lá, irmão Rafael, eu já comentei isso em alguns lugares, que foi algo tremendo. Eu já queria, logo no início do culto, já ir lá na frente, aceitar Jesus. A hora não passava. Porque sempre faz o convite, né? Sim. No final do culto, eu já queria no início.
E o culto foi. Quando chegou no finalzinho, o irmão fez o convite. Você que está aí, triste, contou a minha história, né? Você que está aí desanimado, vem aqui à frente receber uma oração, volta para Jesus. E eu queria ir, como eu saí de casa convicto que eu queria ir lá. Mas ao chegar na igreja, a igreja já de pé, já era o final do culto, e eu queria ir lá na frente, eu não conseguia. A minha mão estava presa nos bancos, eu sentia meus pés flutuando no chão, mas não conseguia ir. Não conseguia ir. E eu comecei a clamar o nome de Deus. Senhor, me livra disso. Quebra, Senhor, essas correntes. E na época eu estava cantando um hino que fala muito no meu coração, que fala assim, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E eu comecei a falar assim, eu quero ir lá na frente aceitar a Ti. Porque, como eu falei, eu era frequentador. Eu não tinha aceitado Jesus, eu era frequentador da igreja. Eu falei, eu quero aceitar a Ti, eu quero servir a Ti, Senhor. E ao cantar esse louvor, com barulho de guitarra, bateria, baixo na época lá, a minha mão presa no banco, eu escutei barulho de corrente sendo esmiuçada, caindo no chão. E eu fui à frente. E pela misericórdia de Deus, assim, até hoje estou no caminho do Senhor. E nesse caminho, eu já falei, sou falho, mas Ele sempre vai tirando os carrapichozinhos que ainda continuam nessa ovelhinha, mas estou aí, caminhando aos pés do Senhor. Então, Cláudio, você contando aí, deu para observar que me parece que o que aconteceu contigo era a resposta aí de oração da sua mãe. Positivo. Eu nem conversei isso com você. Não. Você está contando aí e eu analisei aqui, né? Porque a oração, né, quando tem alguém orando por nós, né, realmente as coisas... Deus age, as coisas funcionam. Hoje eu vejo isso. Antes eu não vi, como eu falei, estava com a escama nos olhos, não via. E ela sempre me chamava, vamos para a igreja. E eu falava assim, um dia eu vou. Sempre me chamava, aí vamos para a igreja, um dia eu vou. E acabou esse dia chegando, pela misericórdia e a graça do Senhor. Outra coisa também é o inimigo, né? Como que ele investe nas nossas vidas, contra as nossas vidas, melhor dizendo. Porque ele sabia já da tua intenção, né, de entregar sua vida ao Senhor, e ele envia pessoas ali para te fazer convite, né? Para você ir para um baile, né? Olha como que ele age, né? E essas pessoas até falou, né? Como eu falei, não, vamos hoje no baile, porque um desses 5 que estava lá, porque eram 2 meninos e 2 meninas, falou que um nunca tinha ido, queria saber como é que é. E eu falei a frase, lá é uma alegria passageira. Hoje você vai lá, vai se divertir, mas amanhã você vai voltar a ter tristeza. E eu falei, eu não vou, amanhã eu vou para a igreja. Não, mas amanhã nós vamos contigo. Eu falei, eu não vou. Assim, Deus tinha me impactado tanto. Já falei, isso foi desde lá do bar lá, onde eu estava, que a voz falou. Hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo, o teu lugar não é aí. Depois falou 3 vezes no versículo lá, que eram 100 ovelhas, uma desagarrou. Depois falou lá no outro versículo, para a gente não andar em bebedices, né, que o dia era passado. Então, isso falou muito no meu coração. Sim. E hoje você está feliz no caminho do Senhor. Com certeza. Sente que sabe, né, que fez a escolha certa, né, Cláudio? Com certeza. Eu sou grato muito a Ele por ter me escolhido, me tirou do lamaçal do pecado. Hoje você é um presbítero, né, Cláudio? Pela misericórdia, sim. E conta pra gente aí como é que foi para você chegar até presbítero. Passou por onde? Qual igreja? Como é que você foi levantada diácono? Então, eu comecei na congregacional de agronomia aqui da Rua 8, frequentando ali, foi ali o meu retorno. Sim. Mas já na minha adolescência eu frequentei várias igrejas. Aonde tinha, alguém chamava, como eu falei, eu era frequentador, mas o meu retorno foi na congregacional, e logo de início eu falei assim, quero fazer o curso para batismo, quero batizar, quero ser membro. Aí na época eu conheci hoje a minha esposa, né, que era assim, era a Mary, conheci uma menina, e era da Assembleia. Aí a gente, da Assembleia, da Congregacional, ficou aquele um pouco meio distante, aí a gente fizemos um trato na época. Você falou assim, se a gente for morar aqui no Centro Seropédica, nós vamos para a Congregacional. Mas se a gente for morar em 54, que ela morava lá, nós vamos para a Assembleia. Eu falei, então tá bom. Aí acabou a gente indo para 54 e eu indo para a Assembleia. Mas pedi a liberação na época para o nosso pastor, o professor que dava aula para a gente do curso de batismo, e fui para a Assembleia. Comecei a caminhar na Assembleia. Mas já convertido, já tinha andando nos caminhos do Senhor. Aí passou esse tempo, com bastante um tempo lá como obreiro, assim, ajudante da obra do Senhor. Sim. Aí você foi para diácono? Isso é um lance muito interessante também. A Assembleia tinha auxiliar de trabalhador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu ia ser apresentado como trabalhador. Aí eu fui numa dessa reunião, a Assembleia de Deus aqui, do quilômetro 50. E nesse dia, quando era para ser,
Eu estou lá no meu lugar e chamaram meu nome. Só que não me chamaram para trabalhador, chamaram assim para o diaconato. Eu não levantei, falei, pô, não sou eu não. Mas quando falou meu nome completo, Luiz Cláudio Galvão Lunga, eu falei, pô, não existe outro. Aí eu falei assim, aí eu mesmo assim, eu falei assim, não sou eu não. Eu sou trabalhador, sou diácono não, eu sou trabalhador. Aí eu falei, não vou lá não, porque eu sou trabalhador, pô. Mas nesse dia o saudoso pastor Ademir, Deus colocou no coração dele que todo mundo que era trabalhador ia ser diácono. E eu fui agraciado nesse dia. Mas mesmo assim eu levantei o dedo e falei assim, eu não sou não, eu sou trabalhador. Aí ele foi agraciado por essa bênção de Deus, foi assim o diaconato. Então você nem esperava o diaconato? Não esperava, porque eu era para trabalhador. Aí Deus, assim, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou nesse dia. Rapaz, a gente vê que Deus realmente ele faz coisas tremendas, né? Nos surpreende. Foi até falado na igreja ontem que Deus faz além do que a gente espera, né? Além. O pastor falou lá uma palavra, ele trouxe uma palavra baseada no texto, onde aquele coxo estava pedindo esmola na frente do templo. E Pedro responde para ele, olha, para nós não temos prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E aí, né, o poder de Deus ali, né, se manifestou na vida daquele homem, ele passou a andar. Então, ele recebeu muito mais do que uma esmola. Deus fez algo muito além na vida dele do que ele estava pedindo. Ele estava pedindo apenas uma esmola. Mas Deus deu a ele a capacidade de andar, né? Olha o que Deus faz, né? Faz além. E quantas pessoas passaram por aquele homem ali, né? Aqui, pensando aqui agora, e alguns até deu para eles, né? Na época, a moeda na época, toma aqui, e entraram para o templo. Mas aí tinha dois homens diferenciados ali que Deus, assim, olhou e falou, opa, eu não tenho nada, mas eu tenho algo mais importante do que você está pedindo. Deus surpreende a gente, né? Deus surpreende a gente, ele faz além do que a gente imagina e pede. E aí Galvão, do diaconato para o presbitério, como é que foi? Eu não lembro assim, o período assim, que durou, né? Mas eu acredito assim que foi um ótimo diácono, porque, pela modéstia aqui, tá sem soberba, sim. mas sempre gostei de trabalhar. Por que eu falei que foi um ótimo diácono? Porque quando pintou o chamado para mim ser ao presbitério, o pastor na época, até um amigo meu, até hoje, chamou 4 diáconos. E desses 4, ele falou assim, eu vou levar 2. E eu falei assim, eu tentei correr ainda. Falei, não, então leva os 2 irmãos. Deixa eu para a próxima. Aí ele falou, não, mas o nome que Deus colocou no meu coração é você e o outro irmão aqui. Aí eu falei, vamos orar. Aí falei, vamos orar e fiquei assim naquela oração. Aí as pessoas falaram assim, não, vai, se chamou porque Deus tocou no coração dele, que Deus viu algo em você. Mas mesmo depois de ser consagrado ao presbitério, eu fazia o serviço de diácono. Sim. E até hoje eu faço, assim, se assim tiver precisando, eu faço até hoje. Mas Sim. foi nisso, aí eu fui chamado e... Também algo que você não esperava, assim. Não. Deus fez realmente na Tentei tua correr vida. ainda. Tentou correr ainda. Tentei correr. Mas aí, aprove Deus, mais uma vez, como você falou, né, Rafael? Deus, ele nos surpreende. E ele me surpreendeu mais uma vez, porque desses 4 irmãos, aos meus olhos, tinha 2 irmãos que tinham uma sabedoria imensa. Não tem até hoje, mas naquela ocasião, os 2 irmãos tinham uma sabedoria imensa. E eu tentei correr, falei, não, leva os 2 irmãos, na próxima você me leva. Aí ele, não, mas Deus já tinha colocado no meu coração para levar você e o outro irmão aqui. Aí eu falei, não, vamos orar. Aí deu um tempo, aí depois perguntei a algumas pessoas mais chegadas, falei, o que eu faço? Aceito, não aceito, aceito, não aceito? Aceita. Porque se ele chamou você, é porque Deus deu uma visão para ele. Aí eu fui e aceitei. Pela Sim. A gente, na verdade, a gente não sabe o que Deus vai fazer futuramente, né? A gente acabou falando aqui que ele faz além do que a gente pede, isso significa dizer que a gente não sabe realmente o que Deus vai fazer. Ele acaba nos surpreendendo. E ele tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar do que do homem, né? Porque ele esquadrinha o coração, né? Eu falo isso baseado lá na escolha de Davi. Samuel, que era o profeta, ele imaginou que seria outro escolhido e Deus falou, não,
é aquele que está lá no campo. Então, ele esquadrinha o coração. E quando ele deseja exaltar, abençoar um que é humilde, que está ali no anonimato, e que a pessoa não é soberba, ele vai abençoar aquela pessoa e acabou. É o que ele fez com o rei Davi. É ele, e acabou. Né? Então, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe, nos conhece, por dentro e por fora. Então, eu fico feliz aqui em ouvir aí essa história sua, porque eu acho bacana assim que você não teve aquela briga, né? Não teve que sair na espada ali com outros irmãos. Às vezes eu só tenho um pouquinho meio Jonas, fico fugindo. Deus manda fazer algo, mas não, Senhor, peraí. Tento fugir um pouquinho, mas... E algo também que veio à memória aqui, irmão Rafael, que Deus é tão assim, ele nos surpreende. Eu estava, como eu falei, lá no campo do quilômetro 50, agradeço muito a Deus por esse tempo que eu passei lá, aprendi muito e aprendo até hoje com alguns irmãos lá. Mas eu e minha esposa já estavam orando, que a gente queria sair. Nem a intenção era de ir para onde eu estou hoje. A intenção nossa era de sair de Seropédica, mudar assim de município. E a gente estava orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. E uma certa vez, num culto da nossa igreja lá no bairro de Santa Sofia, o culto estava maravilhoso, Deus falando ao nosso coração. E no finalzinho, o irmão que estava trazendo a palavra, até o pastor Enés de Campo Grande, só não sei qual igreja que ele frequenta, mas da Assembleia de Deus de Campo Grande. Ele levantou a igreja, pediu para a gente ficar de pé e começou a falar algumas coisas lá, isso depois da pregação. Aí ele vira para trás assim e aponta para mim e fala assim: você pensa que você vai sair desse campo? Aí eu fiquei assim, a Mary olhou para mim, minha esposa, ela sempre sentou na frente lá dos bancos lá. Você não vai sair desse campo, você vai um dia dirigir a congregação desse campo ainda. Mas como eu falei contigo, isso nunca encheu meus olhos, eu estava igual o Jonas correndo das coisas, e assim, não levei muito a sério. Vou ser sincero contigo, no início não levei muito a sério. Mas ali ele falou diretamente contigo mesmo? Diretamente. Olhou para trás assim, porque na Assembleia os obreiros sentam no púlpito, assim, no altar. Sim. Então ele olhou para trás e apontou para mim, você, e começou a falar. E coisas que só eu e minha esposa sabia. Mas ninguém, além de Deus, né? Que a gente estava orando ao Senhor e pedindo direção. Aí algumas pessoas falaram assim, depois do culto, você viu o que o profeta te entregou, que não sei o quê? Mas como eu falei, às vezes eu sou meio Jonas, sou um pouco meio Tomé, naquele período. E não falei assim, vou esperar com paciência no Senhor. E no período que a gente ia sair da congregação, o irmão da Mary assumiu a congregação lá. Aí eu falei, Mary, a gente não pode sair agora. O seu irmão assumiu a congregação, vai ficar uma coisa chata, né? O seu irmão assumiu e nós vamos sair. Vamos ficar mais um tempo aí. Mas isso era já o projeto de Deus em nossas vidas. E nesse período teve uma junção, uma união das congregações, a congregação da Louça com a congregação de Santa Sofia. E na época foi pedido para ir um obreiro para lá. Aí eu fiquei na minha, fiquei quieto, falei, Aí o pastor falou assim, né, não, vou pedir lá, vai para lá, a gente vai ajudar, vai um grupo. Aí eu falei, uma semana cada um, falei, eu vou. Tô aí, porque ninguém levantou a mão na época, ela falei, eu vou levantar a mão. Eu fui. Mas deixa eu abrir um parente. Isso antes, o presidente pastor Eliezer Gonçalves tinha pedido para um recado do meu cunhado para mim poder na matriz conversar com ele já ia me dar essa congregação lá, me dar assim, para mim poder ajudar os irmãos lá da Louça. Só que quando eu conversei com a minha esposa, ela de princípio foi um susto para nós, a gente esqueceu da palavra do profeta, esquecemos, já tinha passado acho que 6 anos isso. Nossa. Esquecemos, e quando o pastor chamou, aí eu fui na matriz, ele conversou comigo, e aí irmão, vai assumir a congregação lá? Eu falei, pastor, a frase que eu falei para ele, nós estamos orando. A minha esposa de princípio se assustou, falou, não quero não, você não tem experiência, que não sei o quê. Aí eu falei, pastor, minha esposa não quer ir para lá, então no momento eu não posso ir para lá sozinho. Ele, não, você está certo, você realmente não pode ir sozinho, você tem que ir com a sua esposa. Aí passou. Aí, mais para frente, quando houve essa união das congregações, da Louça e da Congregação de Santa Sofia, precisava de um obreiro para ir para lá, fazer os cultos durante a semana, que domingo o pastor às vezes ia lá, o pastor da Congregação de Santa Sofia, fazia um rodízio, uma semana cada obreiro. Mas como não se levantou nenhum obreiro, eu falei, a primeira semana eu vou. Eu fui a primeira semana. Na segunda ninguém foi. E assim não foi. E nós ficamos lá 6 meses. E aquilo ali já foi o projeto de Deus, acho que o tratamento de Deus com a nossa vida. 6 meses ali. E dali, uma certa vez na congregação de Santa Sofia, o pastor presidente apareceu lá, e quando o pastor presidente aparece na congregação, a gente logo acha, rapaz, vai mudar o dirigente.
e não sei o quê. Ele chegou lá e falou assim, cadê o irmão que estava na louça lá? E eu pegava os irmãos da louça e trazia para a congregação de Santa Sofia. Eu não sei quanto se dá, 1 quilômetro, mais ou menos, 1 quilômetro e um pouquinho. Eu ia ali pegar os irmãos de carro para trazer para a congregação, para a Santa Ceia ali. E ao chegar lá, eu sentei um pouco distante lá, o pastor senta do meu lado, presidente, quero conversar contigo. Aí ele falou assim, ó, aí tá, aí o culto rolando, depois falou assim, ó, você prepara a mala que você vai voar. Aí todo mundo ficou assim, você não vai mais precisar mais ir pra louça. Aí eu fiquei assim, falei, pra onde que eu... Aí ele chegou com o chuchu no meu ouvido e falou assim, tu vai pra congregação X. Aí a gente começou a lembrar da palavra do profeta, do homem de Deus que falou com a gente, mas eu não tinha levado a sério no início. Aí passou isso, foi no domingo. Na segunda-feira ele me liga, ele falou assim, ó, preciso falar contigo, vem na matriz. Eu falei, tá bom. Aí chegando na matriz, ele falou assim, houve uma mudança de plano. Você não vai mais para aquele lugar. Você vai para outro. E esse outro lugar, eu achei que era uma coisa quase impossível, que era perto da congregação de onde eu congregava, que fica ali perto do pedágio ali, a congregação do Belvedere. Sim. E acabamos indo para lá. Ficamos lá 2 anos e 7 meses, nessa congregação. E eu e minha esposa em casa começamos a relembrar da palavra que Deus levou aos nossos corações, pela boca do homem de Deus. E pela misericórdia, ficamos lá assim ajudando, e eu sempre me coloquei não como dirigente de congregação, sempre como um ajudador da obra. E graças a Deus eu acredito que a gente semeou lá, assim, um pouquinho lá, ajudou aquela seara lá. Até hoje tem bons amigos lá, tem um casalzinho de irmão João e irmã Maria. Rapaz, são como os pais para mim. Rapaz, pensa, todo aniversário dela ela me chama, até hoje. Isso, Manda um assim, abraço para eles. Irmão Maria, irmão João, sabe que vocês moram aqui no meu coração. Não só irmão Maria, irmão João, não fica com ciúme não. Os outros irmãos da congregação do Belvedere, mas vocês fizeram e faz parte da minha vida até hoje. Porque ali foi um aprendizado, meu Rafael, para mim. Um aprendizado. E depois, com alguns processos de família, meu pai doente, alguns processos de família, a gente começou... Eu não estava assim, sabendo botar os dois juntos, igreja, família, sei o quê. Aí eu fui, na época, conversei com o pastor presidente e pedi para mim tirar de lá. Aí alguns membros até lá ficaram um pouco tristes. Eu falei, não, mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu falei, e a nossa vida é igual uma roda gigante, a gente está aqui, a gente vai girando. Eu falei, quem sabe um dia. Aí foi esse tempo que eu passei assim. E depois a gente voltou para a matriz, ficando um tempo na matriz. Algo que eu nunca imaginava na minha vida. Por isso que eu falo, Deus, ele nos surpreende. Porque, como eu falei, ali tem ótimos obreiros na matriz. Eu nunca imaginei. Mas até na matriz eu ministrei a palavra ali. Pensa num homem assim com a perna bamba. Nervoso. Mas assim, o Senhor nos trouxe ali para poder ministrar ali também. E aquilo foi marcado na minha vida. Sim. Aquilo foi tudo um preparo. E depois a gente oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, falei assim, eu quero uma direção do Senhor. Que a gente queria, assim, nova direção de Deus para a nossa vida. E a gente estava pretendendo ir embora, como eu falei, de Seropédica. A gente estava indo para, de princípio, no Pararuama. A nossa meta era poder ir para lá, morar lá. E já estava tudo certo. Eu falei, então eu vou me afastar um pouquinho da igreja, assim, não de Cristo, mas da onde eu congregava e começar a ir. Aí me afastei, pedi, e depois comecei a visitar as igrejas. Aonde eu estou hoje, a Igreja da Assembleia de Deus lá, central de Seropédica, eu já conheci há bastante tempo. Minha esposa frequentou muito mais tempo do que eu lá. E sempre admirei, assim, o pastor, o Elson, assim, pela sabedoria que tem. E quando eu fui até conversar com ele, que eu pretendia talvez ficar ali, para você ver, homem de Deus, ele falou assim, não pescamos em aquário de ninguém. Não pescamos. E aquilo me marcou. Eu falei, não, pastor, eu tô saindo de lá bem, para você ver. Eu, pela misericórdia, eu entreguei a congregação porque motivo de saúde, família, e eu acho que a mente estava um pouco perturbada, muita coisa na mente, serviço também, aquela preocupação de ser mandado embora na época, então coisa que começou a balançar, então eu não estava sabendo administrar. Eu falei, e para estar na frente de um trabalho, você tem que estar com a mente tranquila. Uhum. Aí eu fui, começamos a visitar a congregação lá, a igreja Assembleia de Deus Central ali, e começamos a visitar. Aí depois conversei com o nosso pastor, pedi a liberação. Assim, claro que ninguém gosta de perder, né? Assim, mas Deus sabe todas as coisas. Saí bem da igreja, saí, assim, tenho muitos amigos lá até hoje. Admiro, assim, aqueles homens de Deus lá. Mas aí, a minha nova trajetória agora é na Assembleia de Deus Central Seropédica. Já vou fazer 2 anos ali. Estou super feliz.
aprendi. Eu sempre falo que a cada dia que eu estou ali eu aprendo um pouco mais e mais das coisas de Deus. E pela misericórdia desse meu retorno, que eu falei lá desde o início, nós iniciamos conversando, já faz isso 25 anos para 26 anos mais ou menos, minha trajetória, eu estou caminhando. Sim, glória a Deus. E só uma dúvida aqui que me surgiu, é que tu ficou quanto tempo lá dirigindo a congregação? Na louça foi 5 para 6 meses, se não me falha a memória. Sim. Aí depois nós voltamos, aí depois eu fui para a congregação do Belvedere, que foi 2 anos e 7 meses. Aí depois, quando a gente entrega, ou o pastor tira para colocar outro, porque há uma mudança às vezes, Sim. depende do ano, tem gente que fica 5 anos, tem gente que fica 4, tem gente que... Aí a gente retorna para a matriz. Mas ao retornar para a matriz, já falei, eu fui muito bem abraçado. Muito bem abraçado, e tinha outras oportunidades para ir para outros lugares na época. Mas assim, como eu falei, no momento a mente estava muito descontrolada, problema assim, familiar, problema no trabalho, então, meu pai doente, então eu não tinha condições. Sim. E eu queria mais assim, ficar sentado ali e ouvindo e aprendendo. Aí foi o que eu fiz e depois tomei essa decisão. E é muito legal da sua parte enxergar isso, ser humilde o suficiente, ter coragem para poder realmente ver que, ó, para mim deu aqui, entregar, né, a congregação, no caso. Porque bom é quando se sai assim, né, que o povo, que isso, não é para ir, o pessoal querendo, gostando, do que quando a pessoa sai, né, e deixa um rastro de problemas, né. Então isso é muito legal, a gente reconhecer que realmente tem um momento ali que a gente não está bem, que precisa superar algumas coisas, né, isso eu acho muito bacana. Me faz lembrar aqui o texto, né, lá em Reis, lá quando Elias, né, ele fazendo a obra de Deus, aí depois foi lá diante do profeta de Baal, de Aserá, reparou o altar, mas eu não quero chegar nesse texto, eu quero pular mais na frente. Depois ele foi para onde? Para a caverna. Ficou um tempinho lá na caverna, um pouquinho na caverna, mas mesmo assim o Senhor falou com ele foi alimentado, Deus falou com ele. Sim. Aí depois ele levantou e seguiu a trajetória de novo. Eu acho que assim foi um pouquinho com a minha vida. Aí depois não deu, eu falei, opa, vou para a caverna um pouquinho. Aí fui lá na caverna. Mas mesmo assim na caverna, Deus continuou falando comigo, me alimentando. Aí agora levantei de novo e tô caminhando mais uma milha. Glória a Deus. E você foi recebido como um presbítero. Pela misericórdia, sim. Porque até o pastor, o Elson, na época, falou assim, nós não recebemos assim cargo quando vem da outra igreja, porque o presbítero, na Assembleia de Deus, é cargo local. Sim. Então, mas como eu falei, isso nunca encheu meus olhos, eu sempre estava igualzinho Jonas, correndo. Então eu falei, pastor, eu tô lá para mim começar do zero. Começar do zero. Isso é importante dizer, isso aí que você trouxe, porque vai ter gente aí que está acompanhando, às vezes não sabe dessa informação, né? Que é uma informação interna, né, da Assembleia, né? Não sei se outras denominações podem se comportar assim, mas a gente sabe da Assembleia. E que realmente, né, isso que você falou significa que você é presbítero em uma igreja ali, quando você muda, né? Muda, não é do mesmo campo, e aí essa outra igreja ela não tem essa obrigação, né? Isso. De te receber como presbítero. Como eu falei, Deus está na direção do meu barco. Por quê? Fui para ali sem intenção de ser presbítero, como eu falei, quero começar do zero. Eu quero aprender. Aí eles mandaram a carta, assim, Cascadura, que eu fui apresentado lá em Cascadura, a nossa matriz. Eles mandaram a carta para a matriz aqui do Trono 50. E Deus, na tua bondade e misericórdia, porque é só Ele, eles mandaram a minha carta lá para eles lá. E quando mandaram a carta, mandaram como presbítero. Porque eu acredito e creio que, assim, eu saí bem, Deus sempre esteve no controle assim, da minha vida, assim, como eu falei, eu admiro o nosso pastor presidente, os obreiros lá, tem muito obreiro assim que são irmão para mim até hoje. Passo na rua, fala comigo, faz o convite para eu poder um dia estar com eles. E saí bem, e pela misericórdia, a carta foi recebida, assim, lá em Cascadura como presbítero. Até eu me surpreendi com isso. Surpreendi, assim, mas a gente surpreende por ser humano. Sim. Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Rapaz, que maravilha, né? Que maravilha.
E eu quero aproveitar aqui, né? Às vezes, tem muita gente que vai ver, te conhece. Mas vai ter pessoas que vão ver aqui e não te conhecem. E relativamente, eu te conheço há pouco tempo. Relativamente. Tem 2 anos, você falou que tá na igreja? Vou fazer 2 anos agora. Vou fazer 2 anos ainda, tá com 1 ano e pouco. E eu contei na live, né? Você tava presente na live. Me surpreendeu, eu falei, rapaz... Então, assim, presente fisicamente, eu não contei pra você ainda, né? Não. Contei só numa live Eu aí. vi lá, fiquei sem ação, falei, rapaz, que é isso? Mas então, pra você ver, né? Aí é importante, quero trazer aqui pro pessoal, né? Falar aqui pro pessoal novamente, porque eu tô na tua presença aqui agora. Então, pessoal, na verdade, eu fui a um aniversário, não conhecia o Galvão, nunca tinha visto. E nesse aniversário eu vi o Galvão lá, e o Galvão estava conversando com o meu pastor. Aí o meu pastor falou, Galvão, isso aqui é o irmão Rafael. Aí ele apertou minha mão assim, falou comigo, normal, cumprimento todo mundo. E você voltou a conversar com o pastor. Eu não sei porquê, eu fiz uma leitura, né, sua, que você é uma pessoa soberba. Soberba, né? Rapaz, esse cara aí, na hora. E eu tô retratando isso aqui para mostrar como eu estava errado. Quem não sabe da história acompanha aí que você vai saber. Aí ficou aquilo na minha consciência, esse cara aí, rapaz, não gostei desse cara não. Esse cara aí é soberbo. Ficou na minha consciência. E ali no momento ali eu já... não vou nem entrar nessa conversa aí dele com o pastor. O cara falou comigo ali, continuou conversando. E fiquei com aquilo na consciência. Aí beleza. Acabou o aniversário, fui pra minha casa. E vida que segue. Tô cultuando lá, normal, né? Os dias de culto. De repente, em um determinado culto, quem entra lá na igreja? Galvão com a família dele. E o pastor anuncia lá, ó, irmãos, a gente está recebendo essa família aqui, vai vir congregar com a gente, então quem está feliz diz amém. E eu fiquei assim, rapaz, esse cara aqui, cara. Esse cara aqui, meu Deus. Eu vou ter problema com esse cara aqui, meu Deus, vou ter que vigiar, vou ter que pisar em ovos aí. Vou causar um problema aqui na igreja, rapaz, vou ter problema com esse cara. Eu não gosto de pessoa soberba. Aí, beleza. Aí ele começou a congregar, aí fui conhecendo Galvão de perto. Rapaz, eu vi. Olha, pra mim é uma lição e é por isso que eu tô contando aqui. Pra mim é uma tremenda de uma lição. Como que as aparências enganam. Então a gente tem que ter cuidado com determinados julgamentos que a gente faz, porque a leitura que eu fiz, ela estava totalmente errada. Totalmente errada, estou aqui eu falando aí na frente dele. Ele não sabia disso, eu falei numa live aí, né? Ele estava presente na live, mas não presente fisicamente. Eu estou aproveitando a oportunidade. Fica aí, né, como que eu errei ali. Graças a Deus eu não falei nada com ninguém, né? Fiquei só guardado ali, né? E hoje, né, aqui tô chamando ele de você, de tu, já a intimidade que a gente tem. Verdade. A intimidade já que a gente tem, entendeu? Tem uma liberdade, assim, de falar com ele, a gente brinca lá na igreja. Então, eu vi que eu realmente estava totalmente errado na leitura que eu fiz. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Não de eu fazer a leitura dos outros, mas das pessoas fazerem de mim a mesma coisa. Pensar que eu era um cara arrogante, soberbo. Eu escutei isso a vida toda, desde a adolescência. Porque eu tenho uma fisionomia meio fechada, né? Eu sou de poucas palavras. Ainda mais se eu não conhecer a pessoa, eu não sou muito de puxar assunto, não. Né? Aí eu tenho um semblante assim meio fechado. E não sou de falar muito. Aí as pessoas olham para mim, né? Veio quieto ali. Aí pode fazer uma leitura mais ou menos errada, né? E assim, muitas pessoas que se tornaram amigas minhas falavam, Rafael, eu pensava que você era um cara arrogante, né? Um cara besta mesmo. Eu vi que você é outra coisa. Eu escutei isso várias vezes, tá vendo? E então, nesse dia, até assim, eu falei com você, falei com todos que estavam ali, eu sou um cara muito tímido, assim, quando eu pego amizade, até converso mais com as pessoas. Hoje eu acho que eu falo até demais. Mas nesse dia, agora vi na memória, por quê?
pastor estava ali, não desmerecendo o irmão Rafael. Sim, sim. Por causa de que o pastor tem uma sabedoria imensa. Eu já estava conversando, assim, conversando com ele a respeito da mudança de ir para lá. E ele, tipo assim, só me dando assim, igual aquele corte rápido. Não, peraí, você está morto espiritualmente? Como é que tá a tua vida? Não, pastor, não está bem, porque a nossa intenção é de sair do município de Seropédica, é de mudar. Até a igreja tem uma congregação lá em Araruama também. Ele até falou assim, eu posso indicar você para lá, não sei o quê, que a nossa intenção era de ir para lá. E eu vi o Rafael, conversei com o Rafael, mas eu já tive outra visão de você. Assim, quando eu comecei para a igreja, o rapaz falou assim, agora, não sei se eu já te falei isso pessoalmente, assim, mas vou falar isso aqui agora, para todo mundo ver. Admirei ele assim e falei, rapaz, cara jovem, que eu não também nem sei a sua idade, mas eu olhava assim, cara jovem, com sabedoria, cara. Falei, rapaz, legal. E a igreja ali me chamou muita atenção, porque todo mundo que vai à frente ali para contar um testemunho, falar uma coisa, eles liam um versículo, começavam a explicar. Falei, rapaz, que dom é esse? Aí eu falei, por isso que eu falei, quando eu tô ali, até a médica falou, pô, você fala isso muitas vezes repetido. Eu falei que eu tô ali para poder aprender. Não que eu sei alguma coisa. Foram 23 anos de Assembleia de Deus. Então eu tenho alguma bagagem, mas tem muita coisa que está sendo renovada. Está sendo renovada na minha vida. Então, quando eu vi você, eu falei, rapaz, esse cara tem uma sabedoria imensa. Aí eu, tipo assim, eu quero me aprender. Aí eu brinco com ele na igreja direto lá, que ele é Elias, eu sou Eliseu. Eu tô esperando ele jogar a capa, cara, pra mim poder. Eu vice-versa. Pra mim poder pegar essa porção dobrada. E eu vice-versa, né? Então foi construído aí, né, pessoal? Só para vocês terem noção. Uma amizade aí realmente muito sadia. Né? E a gente louva a Deus, né, Galvão? Por isso, a gente louva a Deus. Agora, isso que você falou, assim, a gente fazer um olhar assim, crítico e sem conhecer a pessoa, isso aí é uma coisa muito forte, sabia? E você sabe que às vezes isso pode acontecer muito dentro da igreja, isso pode acontecer? Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. No meu período de diaconato, como eu falei, eu acho que eu fui um excelente diácono, porque eu trabalhava com amor, com prazer, eu era um dos primeiros a chegar e o último a sair. E, tipo assim, fazia tudo que me pedisse, porque diácono é servir, é ajudar, então, pô, demais. Só que eu tinha posso falar um espinho na carne, uma ferida aqui dentro do meu coração, que só brotava, reacendia quando eu lembrava. Alguns já sabem, mas vou falar para você, porque de repente você que está nos assistindo, pode ter isso na tua vida. Eu tinha uma mágoa, uma raiva do meu pai, Rafael. Eu, na igreja, congregando, legal, não sei o quê. Mas quando eu não lembrava dele, tranquilo. Mas quando vinha a lembrança do Dia dos Pais, etc., assim, essas coisas comemorativas, vinha essa mágoa, essa raiva, porque nos abandonou na época. E se eu não me falha a memória, a história que a mãe conta, que eu estava com 8 meses na barriga dela. E a tristeza maior, hoje não, hoje eu vejo assim como bênção, mas a tristeza maior, na época ele adotou 2 crianças ainda. Registrou o nome dele. Hoje eu louvo a Deus, porque ele adotou as crianças, então ajudou a criar essas crianças. Mas na época foi assim, pô, não criou os próprios filhos e vai adotar criança. E isso foi crescendo, e tipo assim, eu na igreja, quando eu lembrava, eu não tinha pai. Então, você, amado ouvinte, que está nos assistindo, muitas vezes a gente está na casa do pai, fazendo as coisas dele, mas só que tem uma ferida que precisa ser cuidada, e essa ferida, em mim, precisa ser cuidada. E uma certa vez, quando a minha irmã falou assim, vou te levar lá, isso já adolescente, eu não sei não, já estava com meus 20 anos, 21 mais ou menos, jovem. Eu falei, vou chegar lá, vou falar, vou perguntar, por que isso, aquilo, outro, e cheio de argumento. Saímos de Angas para poder ir para Araruama. E ao chegar lá, Deus é tão bondoso, Deus ele traça os planos certinho, que eu fiquei sem voz, a voz não saía. Não saía nada, nada, nada. Mas eu saí de Angas falando e cheguei lá sem voz. Depois do ocorrido que eu entendi que foi Deus que fez isso. Cheguei lá, falei assim, vou chegar e vou perguntar. Aí ele chegou lá, nos apresentamos, meu filho me abraçou, olhou para minha filha, falou assim, é minha neta, e falou uma frase que mexeu comigo. Falou assim, o que eu não fiz por você, eu vou fazer por ela. Mas não por fazer bem material, sim, mas o carinho, o amor. Aí tá, ele cuidou de mim, ele foi na farmácia, comprou remédio, xarope, e a voz não saía. Eu passei lá, acho que foi 2 dias, 1 dia e meio, não me falha agora a memória. Mas ao vir embora, isso já tinha, o perdão foi selado pela misericórdia de Deus, porque eu estava na igreja, tá? O perdão foi selado ali. E eu falei, vou visitar mais o Senhor, a gente tem que reviver o que a gente não viveu. E tá. E ao voltar para casa, a voz voltou.
Impressionante. Eu entendi ali que foi Deus, porque se eu chego com os argumentos, aquela discussão, talvez, não sei, aqui conjecturando, poderia haver uma briga feia, e eu não sei, mas Deus é tão misericordioso, o plano de Deus para nossas vidas é tão grande que ele fez isso. Pela misericórdia, nós voltamos, hoje nós estamos bem, de vez em quando eu ligo para ele, quando eu posso, porque às vezes, por causa do trabalho, mas sempre estou ligando para ele, vendo como ele está. Então, tipo assim, às vezes, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o sepulcro caiado. Lindo Por fora. por fora, mas por dentro, uma ferida. E de repente você, amado ouvinte, tem alguma ferida. E essa ferida só pode ser cicatrizada através do Espírito Santo. E peça a ele, porque ele há de fazer em sua vida como fez na minha, irmão Rafael. Uhum. E hoje, assim, eu me sinto, e você se sente mais leve, né? Com certeza. E depois disso, a minha vida, assim, ela decolou no quê? Materialmente, Cláudio? Não. Graças a Deus não tem faltado nada. Mas decolou, assim, na casa de Deus. Você serve com mais amor, com mais carinho. Porque talvez eu estaria igualzinho aquele outro filho pródigo lá, ó, o filho mais velho, né, reclamando, na casa de Deus, reclamando, não é, pai? O meu filho ó, pegou a parte da herança. Não. Se alegra com ele, está vivo. Isso para mim é assim, grandioso, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Os cuidados. O fato da gente estar na igreja, né, não significa que nós somos perfeitos. Né? Todos nós precisamos estar constantemente fazendo reparos, né? E ali a gente vai analisar, né, o que a gente precisa melhorar, mas principalmente essa questão do perdão, ela é uma questão assim que até Deus fala, né, que ele fornece o perdão para a gente de acordo com o perdão que a gente fornece para o próximo. Está na oração do Pai Nosso. Verdade. Né? Isso é um assunto muito forte aí que você está falando, né? Um testemunho muito forte, bonito de se ouvir, né? Muito forte. E Cláudio, você também teve uma trágica experiência, mas que ela teve um final feliz, né? Eu gostaria que você contasse um pouco sobre isso. Então, eu até conversei contigo aqui, né, Em off. em off, né? Sim. Então, irmão, eu nunca tinha dado um culto de ação de graça. Olha, eu na igreja, assim, vendo as pessoas dando culto de ação de graça, se alegrando com as coisas que Deus tem operado na vida. Aí eu falei assim com a minha esposa, falei, Mary, vou dar um culto de ação de graça. A Mary, amém, vamos dar. Aí eu falei, mas eu vou dar culto de ação de graça por quê? Olha a palavra, né? Por quê? Tipo assim, não tem acontecido nada com a minha vida, eu tô bem, cada dia eu levanto, não sei o quê. Quando eu falei cada dia eu levanto, aí eu lembrei aquela palavra no Salmo, né? Que nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Aí eu falei, vou dar um culto de ação de graça, e quando o pastor Elcio me chamar para falar o motivo, porque às vezes dá um culto por causa de quê? Passou na faculdade, teve uma promoção no serviço, uma cura, alguma coisa assim que Deus operou. Aí eu falei, quando o pastor Elcio me chamar, para me contar qual o motivo do culto, eu vou falar. É porque todo dia, pela manhã, eu acordo e levanto. Todo dia, eu levanto e acordo todo dia. Porque não era um carro novo, não era uma classificação no emprego. Falei, é por esse motivo. E alguns vão ficar surpresos, porque vai achar que foi algo assim, material, uma doença. Aí tá, nós estávamos programando isso, programando para dar esse culto. E uma quarta-feira, nosso amigo Jonathan, um abraço, hein? Ele, no culto de quarta-feira, ele trouxe uma mensagem no Salmo 23, um salmo conhecido nosso, de você, amado ouvinte, é um salmo que toda vez quando a gente está na dificuldade, a gente logo abre lá, né, e fala, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas não foi esse versículo que me chamou a atenção. Quer dizer, claro, foi o texto todo, mas foi o versículo 6, que vai falar bem assim, ó, eu até deixei marcado aqui e falei assim, porque vai chegar essa hora. Sim. Que fala assim, ó, certamente, olha só, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí eu falei, isso chamou muito a minha atenção, isso foi um culto na quarta. Na quinta, no serviço, eu fiquei com aquilo remoendo dentro de mim. Sexta-feira, eu falei, vou dar esse culto de ação de graça. E tá. Ia ter a festa do jovem lá na nossa igreja lá. Eu ia trazer minha filha para consagração. Falei, vamos embora, filha, eu vou te levar. E eu falei assim,
Se precisar de mim, eu vou ficar lá na portaria. Se não precisar, eu vou para casa da minha mãe, deixar ela lá e vou lá. E ao vir para a igreja, isso no dia 19 de agosto, 19 ou dia 17, me falha a memória agora. Não, dia 17 de agosto do ano passado. Fez um ano agora, dia 17 de agosto. A gente vindo para ir para a igreja para consagração, a gente vindo. Eu não sei, eu não posso falar assim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha, não cai nada. Ele está no controle de tudo. Um carro ali descendo ali o arco ali, vindo de direção de Itaguaí para Seropédica para o centro. O cara foi fazer aquela bandalha ali. Sim. E pegou o nosso carro. Tava eu e minha filha na frente, com um cinto, tá? Isso também com um cinto. E ao bater, o nosso carro capotou. Ele capotou, ele girou 3 vezes ao chão. Isso aí depois as pessoas que estavam ali, que na frente tem um borracheiro, as pessoas comentaram, porque a gente não vê nada. O nosso carro capotou, ele girou. Na mão de subida, em direção a Paracambi, ali estava vindo uma Scania. O cara freou. Depois a pessoa foi lá ajudar a gente para tirar a gente do carro. Mas no momento bateu um sufoco em mim, que por alguns segundos, ela fala que foi alguns segundos, mas para mim foi uma eternidade. Eu comecei a gritar o nome da minha filha, falei, Sara, Sara. E ela não respondia. Aquele me bateu um desespero tão grande, que... Desculpa aí. Eu, assim, o meu mundo tinha acabado. Aí depois a voz dela soou assim, pai, eu estou bem. Rapaz, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o pessoal viu que tinha o gás do carro, falou assim, vocês têm que sair, eu não espero chegar o socorro, não. Aí conseguiram tirar a gente lá do carro, botar a gente lá no meio-fio, lá encostado na subida ali do arco. E o carro capotado lá, vazando gasolina, eles preocupados de explodir o carro. Aí o cara do caminhão falou assim, sorte de vocês que eu vim devagar, mas olha a friagem lá atrás lá. Aí eu tava tão convicto ali do milagre que Deus fez sobre a minha filha, sobre as nossas vidas ali, que eu falei, não foi sorte não, foi Deus. Foi a potente mão dele que parou o carro do Senhor. Aí depois chegou um lá, preocupado com bens materiais, como eu já falei isso uma vez. Você tem seguro? Mas de relance eu tava tão ali, feliz com Deus. Eu falei assim, tenho. Me dá o telefone para poder ligar, para poder chamar eles. Qual o nome do seguro? Aí eu falei, Jeová. E apontei pro céu. Aí ele me dá o telefone, eu dei o telefone, e o cara começou a procurar lá. Não tô achando, não. Eu falei. Aí, quando ele falou que não tava achando, eu caí em si. Falei, não, irmão, o meu carro, infelizmente, não tem seguro. Mas a mão de Deus está sobre a vida dele 24 horas. Que a palavra fala lá em Salmos 46 que ele é socorro bem presente. Então Aí tá. Aí ele foi, pegou o telefone da minha filha, começou a tirar umas fotos lá. Não, vamos tirar umas fotos quando chegar a federal aqui. Aí chegaram ao socorro, nos levaram para a UPA ali. E nos consultaram. E pela misericórdia de Deus, a minha filha só marcou ali com cinto, segurança, e o joelho que ralou um pouquinho só. Não sofreu dano nenhum. O carro deu PT, né? Eu nem sabia o que era isso, PT. Eu falei, Aí depois os caras falaram, perca total. Aí eu falei assim, mas eu não tô preocupado com o carro não, tô preocupado assim, o livramento que Deus nos deu. E nesse dia, olha como é que Deus trabalha, irmão Rafael. Eu acho que até muitos não sabem, que vem agora a memória. O Esdra, o filho do Marco, ele ia vir com o carro junto com a gente. Mas como a gente demorou um pouquinho, ele veio de Kombi na frente. Kombi, ônibus, não lembro. Ele veio na frente. E, infelizmente, quem senta atrás, muitas das vezes não coloca cinto. E depois, quando a gente começou a lembrar disso, a gente falou assim, mais um livramento que Deus nos deu. Então nós fomos ali para a UPA, aquele primeiro socorro, e minha filha falou assim, pai, eu quero ir pro culto à noite. Eu falei, filha, mas a gente tem que ver, porque as pessoas, alguns colocaram medo na gente, tem que ver alguma coisa interna, se não estourou, que não sei o quê, porque ali foi só o primeiro socorro, vocês têm que ir num hospital. Minha filha, pai, eu quero ir para a igreja. E nós fomos no culto à noite. Aí no domingo pela manhã que nós voltamos ao médico, fizemos o exame melhorzinho para poder ver, mas graças a Deus não deu nada. Só as dores no corpo, né, porque ao tombar, o carro girar ali, não sei, mas só as dores um pouquinho musculares, e foi um livramento que o Senhor nos deu. Aí me veio a memória, o culto de ação de graça. Olha, agora você não tem motivo, não? Eu tava falando que eu não tinha motivo para dar, mas mesmo que eu falei que eu não tinha motivo, o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, você tem motivo sim. Todo dia você levanta pela manhã. E esse culto eu não dei. E quando eu for dar esse culto, fez um ano.
É porque a data a gente não conseguiu uma data boa. Boa assim, uma data que abrange todos os amigos. E com o dia que eu der o culto, irmão, eu quero que você anuncie aqui no canal Imersão. Sim, Para os nossos amados irmãos que estão nos vendo agora, nesse sim. dia estarem conosco, para adorar, nós vamos botar as imagens do acontecido, porque e quem olhou o carro, pô, assim, não sobreviveu ninguém. Depois, quando o carro foi rebocado lá pro mecânico que cuida do meu carro lá, o carro tinha perco total. Mas aí o seguro ia pegar para poder. O seguro do outro carro. Chegou um cara lá para entregar umas peças, né, nessa mecânica, e eu tinha ido lá para tirar as fotos do carro, né? E, ó, a minha Bíblia é a outra, ficou intacta. No chão das fotos, quem vê, vai ver uma opção de folheto, de panfleto de evangelismo. E o nome de Jesus foi glorificado naquela manhã, naquele dia. E está sendo até hoje. E quando o cara foi levar a peça nessa oficina, falou assim, rapaz, é o acidente que teve ele sábado ali, né? Isso foi na segunda-feira que eu tive lá na oficina, depois de ver o carro, como é que tava pessoalmente. Porque o choque na época, na hora, tava ainda a coisa. Aí o cara falou assim, o cara não sobreviveu não, né? Falando isso de lá eu gritei, olha eu aqui. Aí eu aproveitei e falei de Jesus para ele. Falei, foi Deus. Jesus me salvou. Glória a Deus. Eu lembro do testemunho rápido que você deu lá. Parece que o carro parou de cabeça para baixo. Né? Foi, capotou. E ele girou no chão. Girou. Quem viu, quem passou no dia, falou, não sobreviveu. Não sobreviveu. Mas a última palavra é dele. Sim, com certeza. Eu sou peregrino, eu tô aqui de passagem. Um dia ele vai me chamar, mas não foi o tempo. E essa semana eu conversei com a minha esposa, falei, Mary, que ela foi curada do Covid e de outras doenças a mais, mas do Covid que muitos não voltaram. Sim. Nós já teve esse acidente. E eu essa semana falei assim, Mary, qual o propósito de Deus para nossas vidas? O que ele quer que nós fazemos para ele? Para ele não, para a obra de Deus, sim, ainda aqui nessa terra ainda. Eu sei que ele tem algo assim na minha vida para ainda acrescentar. Já falei, eu amo, assim, como você falou, eu sou um cara um pouco tímido, mas quando pego amizade eu gosto de falar de Jesus. Na nossa igreja ali, onde nós congregamos ali, todo domingo, às 6 horas da tarde, tem um evangelismo ali à frente ali. E fica de 6 horas até 6h50, antes do nosso culto à noite. Então, às vezes que eu vou ali, Deus tem falado muito no meu coração que pessoas sedentas passam ali. Eu acho incrível que pessoas param e nos deixa falar desse Jesus. Então isso é muito gratificante, cara. Eu fico pensando assim, Deus, tu é maravilhoso. Tu és tremendo. Mesmo sem merecer, mas foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Né? Com certeza. E tem coisa que a gente fala, né, Galvão, que às vezes a pessoa que nunca serviu a Deus, ela pode pensar que é mentira, nossa, pelo fato dela não conhecer muito como que Deus trabalha na nossa vida. Né? E quando a gente vem para o Evangelho e vê o agir de Deus na nossa própria vida, a gente experimenta isso, aí a gente vê realmente, paz, servir a Deus é assim. Né? Eu me recordo que quando eu aceitei Jesus, ele usou os vasos e revelou várias coisas da minha vida futura. E eu fiquei impressionado com aquilo. Servir a Deus é assim, né? Ele fala o futuro, que assim é bom demais, assim é muito fácil viver, assim é muito bom. Então a gente conta, né, determinadas coisas que Deus faz na nossa vida e pode ser que tenha gente aí que fica assim meio, será que isso é verdade? Será que não é? Né? Porque não está muito acostumado. E a gente que serve a Deus, a gente sabe, né? A gente vive nossa própria experiência. Deus te livrou aí de um grande acidente, tanto você quanto sua filha. Você é grato a Deus, né? Livrou sua esposa de outras doenças. E a gente vê, né, o agir de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? O salmista ele fala, né, que nós deitamos e acordamos porque ele nos sustentou. Então, todos, até você, irmão, irmã que não sei, por motivo ou outro, se entristeceu, está desanimado da casa do Senhor, mas o cuidado de Deus para a sua vida é tão grande. A cada manhã ele te dá um fôlego de vida. Tem dificuldade? Tem. As lutas? Tem, muito. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar luta, dificuldade. Uhum. Mas nós temos alguém na direção do nosso barco que vai nos ajudar a chegar na reta final. Aí o barco, assim, eu nunca pesquei em alto mar, mas dizem que quando o mar tá um pouco assim, revolto, né? O barco balança bastante. Entra água dentro do barco
E isso acontece na nossa vida. Mas tem alguém na direção do barco que ele conhece todo. Ele é onisciente. Ele sabe, antes de abrir nossos lábios, ele sabe o que a gente vai pedir. Eu sempre falo isso. Só que às vezes, você, amado irmão, se ele sabe, então eu não vou pedir, não vou clamar a ele. Não. Mas às vezes você tem que clamar. Clamar é gritar, falar bem alto. Vem o texto do cego de Jericó. Ele estava ali à beira do caminho, Jesus passou por ele. Jesus, ele é onisciente, ele sabia da dificuldade dele. Passou por ele. E um certo, assim, distância, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí chega alguém e fala para ele: não incomoda o mestre não. Isso traz a minha memória, irmão Rafael, o quê? A dificuldade, falando pra gente assim, não adianta você clamar, não vai resolver, não vai agir. Aí, você acha que ele parou? O texto fala que começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a clamar. Aí Jesus fala assim: vai lá e chame. Aí Jesus chama ele e Jesus faz uma pergunta. A gente fica pensando assim: Jesus sabia que ele era cego. E pergunta: o que queres que eu te faça? Porque de repente a pessoa não queria ver, queria riqueza. Outra coisa, né? Outra coisa. Mas Jesus falou assim: pergunta. Aí que eu veja. Então Jesus nessa noite, ou nessa manhã, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, te faz essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? Receba nessa noite, porque ele como mudou a minha história, ele pode mudar a sua história. Amém, glória a Deus. Realmente, pessoal, Deus faz grandes coisas, né? A gente está servindo ao Senhor aí já há um bom tempo. Bom tempo assim que a gente fala relativo. E a gente vai tendo experiência com Deus, né, Galvão? A gente vê o relato das pessoas e outros irmãos, mas também nós temos, né, nossas próprias experiências, né? Muito se discute aí no campo das ideias, da filosofia, né, dos argumentos. Deus existe, Deus não existe, eu creio nele, eu não creio, como é que se prova? E Deus está aí, se provando para todo mundo, né? Aqueles que querem, né? Aqueles que querem, um texto que você trouxe aí, Jesus fala para o cego: o que queres que eu te faça? E Jesus é o próprio Deus. Significa que ele quer que a pessoa fale com ele. Ele quer ouvir a pessoa. Ele quer que a pessoa se aproxime. Chame ele, se aproxime. Né? Ele quer que a pessoa se aproxime dele. Quer que a pessoa exponha os seus problemas, exponha os seus desejos. O que queres que eu te faça? O que queres? O que você quer? O que é que você quer, você que está assistindo? Seja servo do Senhor ou não. O que você quer que Deus faça na sua vida? Fale com ele. Fale com ele. Talvez eu não consiga resolver o seu problema ou o seu desejo. Talvez o Galvão também não consiga. Mas Jesus, ele pode fazer o que você deseja. Galvão, tem uma mensagem aí para deixar para o povo? Além dessa que você já deixou aí, bastante rica, né? E se você quiser deixar uma mensagem aí para o povo cristão ou para o povo que ainda não conhece Jesus, tá aí a oportunidade para você falar com esse público. A palavra assim que eu tenho é a palavra assim que Deus falou ao meu coração. Pode ficar à vontade aí para procurar, pode ficar à vontade. Então, é o Salmo 23, o verso 6, né? Sim. Que vai falar que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Só a parte A. Dá para repetir? Dá para repetir? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Todos os dias. Ao deitar, ao levantar. Eu sou muito grato a ele, já falei, eu sou muito grato. Eu posso, e você, amado ouvinte, nós podemos chamar ele de Abba, paizinho. A outra hora, como eu falei, eu estava naquela praça lá, era escravo. Hoje eu posso ser chamado de filho. Isso é o Salmo
145. Rapaz, ele é muito lindo. Depois você que está em casa, lê ele. Você vai ver como é que Deus fala no nosso coração. E eu sou grato, assim, de estar aqui. No início falei até com o irmão Rafael, eu tô nervoso, cara, tô meio tenso. Mas para falar das coisas de Deus, é um ser servo, né? Eu sempre me coloco como servo aqui, igual, como falei, minha trajetória, né, como obreiro da casa do Senhor. Mas aonde você me vê, sempre sou servo. Hoje ainda ficou a marca. Algumas pessoas passam perto de mim, por eu passar aquele período como dirigente de congregação, fala, pastor. Aham. Eu falo, não sou não, varão, sou servo, estou aqui para servir. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Uhum. Então a gente tem que imitar a Ele. Eu sou grato por estar aqui, irmão Rafael, juntamente com você, juntamente com o seu público, né? No canal Imersão. Falei, rapaz, fiquei um pouco assim meio nervoso, falei, rapaz, vou. Mas é assim, eu creio que esse testemunho da minha vida, tenho certeza que falou ao seu coração. Tenho certeza que a partir de hoje, e não faça igual eu da outra vez, não vou esperar chegar domingo para poder ir para a igreja e aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus agora. É agora. É você falar, pai, estou aqui. Mesmo se a pessoa não estiver na igreja, pode. Pode, com certeza. A pessoa que está no trabalho. Agora, com certeza. Aí, quarta-feira, que a maioria das igrejas são culto quarta-feira, procura uma igreja perto da sua casa e conversa com o pastor lá, fala assim, ó, eu assisti lá uma live lá do canal Imersão e os irmãos fez um convite e eu aceitei a Jesus, eu quero agora congregar em alguma igreja, estar em comunhão com os irmãos. Então, e você que sentiu o desejo, já faça o convite também de estar conosco ali na Assembleia de Deus Central ali de Seropédica, no centro, ali no Campinho de Areia. De areia. Chegando ali, você vai ver Frente uma ao posto igreja. de saúde. Em frente ao posto de saúde. Vai ser bem-vindo. Glória a Deus. Bom, tá aí, né, pessoal? A gente acabou aqui de conversar, bater um papo aqui com o nosso irmão Galvão. Galvão, seja bem-vindo aqui ao canal, Amém. né? Obrigado pela sua visita. E é a primeira de muitas. É a primeira de Amém. muitas. A primeira fiquei meio tremo, igual aquela mulher do funcionário, meio trema. Opa, foi eu, Senhor. Estou aqui para poder somar com o irmão, somar com o canal e a cada testemunho, a cada que Deus tem feito em nossas vidas, isso é verídico. E o convite já está feito, tá? Só vou marcar o dia, vou passar para o irmão Rafael, falar assim, ó, o culto é ação de graça. Vai ser no dia tal, aí vocês é o nosso convidado. Excelente. Gente, compartilha aí esse vídeo, porque com certeza vai ser bênção na vida de alguém e você estará trabalhando para Deus, levando a palavra dele, porque o conteúdo aqui, a gente fala de Jesus. Então compartilha, porque pode ser que alguém esteja precisando das palavras que aqui foram proferidas. Deus abençoe vocês. Até a próxima.